Boa tarde, obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje. Meu nome é Gustavo Villa, eu sou gestor do portfólio de cloud da Embratel e hoje a gente está no nosso penúltimo webinar, né, dentro dessa maratona de soluções digitais. Alguns de vocês que estão aqui hoje com a gente provavelmente já assistiram outras lives que a gente fez, então quero já agradecer mais fortemente aí a presença de todos, né? Os debates que a gente tem tido têm sido muito enriquecedores, a gente tem trazido uma visão bem diferente de pessoas de fora da Embratel, de dentro da Embratel, de parceiros, então acho que tem contribuído bastante para formar esse know-how de como as coisas têm acontecido nesse mundo de cloud, né? Então, só para dar uma recapitulada aí para quem não teve a oportunidade de estar com a gente nas outras lives que a gente fez. Então, vou explicar o que é essa maratona de soluções digitais. A gente vai ter mais uma na sequência, né, como eu mencionei, mas só para entender, são encontros que a gente faz, que a gente trata temas como segurança, cloud, aplicações, soluções de TI, omnichannel, e a intenção desses encontros é que a gente traga justamente para o debate um cenário que acontece na vida real, né, que a gente traga para vocês um conteúdo que realmente contribua. E esses encontros, eles têm acontecido a cada 15 dias. Então, hoje a gente está fazendo essa live, a gente vai ter uma daqui 15 dias, na quinta-feira, novamente, com um tema diverso aí para contribuir com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre como uma estratégia de cloud híbrida pode ajudar no plano de continuidade de negócios. A gente vai também, seguindo o modelo do que a gente fez nas outras, trazer uma visão diversa, tentando não trazer só a visão da Embratel, mas trazer também a visão de parceiros, de quem está, mesmo sendo de dentro da Embratel, está em contato diretamente com os desafios do mercado. Então, espero que, de alguma maneira, vocês saiam daqui hoje com conhecimento novo, ou pelo menos um insight para levar para dentro da empresa de vocês, e que, de alguma forma, contribua, tá? Só para lembrar, essa live está sendo gravada, então ela vai ser disponibilizada dentro do nosso canal do YouTube, então assim que acabar aqui, corram lá, se inscrevam, porque assim que tiver o vídeo disponível, vocês acabam recebendo a notificação, e vocês podem acompanhar tudo que foi gravado para retomar uma parte, para compartilhar com amigos, enfim. Fiquem super à vontade aí para se conectar com a gente, tá? Hoje eu estou muito satisfeito de trazer aqui com a gente o Bruno Frank. Ele é Partner, Technologist, Strategist na Microsoft. Ele tem ajudado diversos clientes aí a tentar encontrar uma solução, né, dentro desse cenário que a gente tem vivido. Bruno, queria agradecer já de antemão aí a sua presença, o tempo que você está disponibilizando para a gente. Muito obrigado pela apresentação, Gustavo. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde, Marco, uma boa tarde, Goethe, boa tarde, Gustavo, novamente. Eu espero que hoje a gente tenha uma ótima conversa e que ela seja muito rica em informação para os nossos clientes sobre continuidade de negócios e nuvem híbrida. Muito bom. A gente vai contar também com a participação do Rodrigo Goethe. Ele é Sales Manager de Cloud e Data Center dentro da Embratel. Ele tem experiência de ter passado já por grandes players do setor de Service Provider, então ele está na linha de frente, né, representando a Embratel aí, ouvindo essas dores de clientes que eu comentei no começo. Então a ideia é que ele compartilhe aqui com a gente muito disso que ele tem ouvido e como tem ajudado os clientes a sair do outro lado nessas questões. Goethe, muito obrigado também, viu? Obrigado, Villa, obrigado, Marco. Bem, até para quebrar um pouco o protocolo, né, o objetivo, eu estou com 3 caras sêniors, técnicos sêniors, né, para poder detalhar um pouco mais a parte técnica. Eu acho que o meu objetivo é tentar trazer uma mensagem do que a gente tem visto no mercado, de alguns clientes, alguns prospects que a gente tem discutido muito plano de continuidade de negócio. Então, o objetivo mais é trazer essa visão do que a gente tem visto, o que as empresas estão demandando hoje e o que a gente está oferecendo também. Obrigado aí a todos. Também, para enriquecer a nossa conversa aqui, eu convidei o Marco Feliziani. Ele é gerente de produtos de infraestrutura e cloud dentro da Embratel. Ele é responsável também por produtos que estão relacionados à parte de continuidade de negócios, então, com certeza vai contribuir também nessa visão mais agnóstica, de olhar de fora, né, ou como a gente pode ajudar os clientes. Ele, além dessa posição que ele tem dentro da Embratel, ele tem uma vasta experiência aí também em outros service providers, já tem um caminho longo aí de estrada. Então, Marco, obrigado também pelo seu tempo aqui com a gente hoje.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde para o Guedes, para o Bruno, né? Ou seja, todos que estão com a gente. Agradecer em especial a você a esse convite. Dizer que eu estou muito feliz em poder participar desse espaço, né? E trocar esse conhecimento com vocês, tá? Então, mais uma vez, Gustavo, agradeço esse convite. Imagina, para a gente é uma honra ter todos vocês aqui compartilhando experiência. Só antes da gente entrar no que mais interessa aqui, né, e parar de conversa, do lado direito da tela de vocês deve ter um espaço para vocês mandarem perguntas, tá? Então fiquem à vontade, mandem essas perguntas. O tempo da live é curto, a gente tem 45 minutos, então vou tentar dar uma corrida aqui. Talvez eu acabe ocupando o espaço da pergunta no final para a gente continuar o debate. Então, eventualmente, se eu não tiver condição de trazer aqui as perguntas que vocês colocarem, a gente já se compromete a responder vocês na sequência por e-mail. Então, por favor, não esperem chegar ao final da live, já vão colocando as questões aí e a gente retoma elas assim que possível, tá bom? Então, só para trazer um pouco do contexto do mercado, né? Então, nos últimos meses, a gente sentiu na pele a importância desse tema de continuidade de negócio, né? Então, diversas operações foram impactadas diretamente, né, por conta da pandemia. Do dia para a noite, todo mundo teve que se adaptar e aprender a trabalhar num cenário diferente daquele que estava habituado. E acabou que esse tipo de iniciativa entrou realmente no foco de toda a cadeia de dentro da empresa, né? Então, CIOs, CEOs acabaram colocando esse tema como prioridade máxima, né, dentro das iniciativas que precisavam acontecer, até porque o tempo que se precisava fazer isso acontecer era muito curto, né? A gente tinha que reagir de uma forma rápida e muitas vezes a gente não estava preparado para isso, né? Então foi um cenário que realmente colocou a prova de que, olha, esse tema realmente é relevante. E se isso acontece novamente, e se tem uma segunda onda, e se tem um outro vírus, e se tem uma outra situação. Então, esse tema, eu acho que é super relevante para a gente trazer aqui, e conforme essa questão da TI, ela começou a crescer, né, e sair de dentro das paredes do data center, a gente começou a migrar justamente para esse lado de cloud, a gente foi forçado a se adaptar, a pensar em como incluir todo esse cenário de nuvem privada, nuvem pública, dentro desse contexto que você não pode deixar com que a operação da empresa efetivamente pare, né? E o ponto que eu queria trazer aqui, né, já para a gente já entrar na primeira pergunta, ainda tem hoje, eu percebo, apesar de a gente ter passado por tudo isso, uma confusão do que muda, o que é diferente de continuidade de negócio para a recuperação de desastre. Esses temas, às vezes, eles acabam se confundindo um pouco. Então, eu queria começar com você, Marco, para tentar dar um cenário aí da sua visão de como que a gente pode separar esses dois conceitos, para a gente conceituar todo mundo. Perfeito, Gustavo. Justamente, tem uma falha aí, às vezes, de conceito, não uma falha, você pensa que recuperar desastre é a mesma coisa que continuar o negócio, né? Mas são conceitos que eles estão muito interligados. Tá? A recuperação de desastre, vamos começar pela recuperação de desastre. O que ela é? É eu recuperar um sistema, né, e no termo inglês, né, disaster recovery, recuperar um sistema ou uma infraestrutura. Então, ela está baseada em conjuntos de políticas e procedimentos, né, vitais para uma sequência de um desastre natural ou provocado pelo homem, né, por exemplo, um erro de código, ou um ataque cibernético, né, provocado pelo homem, que eu continue o meu negócio, né, que eu consiga continuar a minha infraestrutura. Já em oposição, vamos até colocar desse formato, né, se me permite, a continuidade de negócio, ela é mais ampla, né, que envolve manter todos os outros aspectos essenciais para o funcionamento do negócio. Né? Então, apesar dos eventos, né, de tecnológicos que podem deixar de parar, que são muito significantes, né, nós temos que pensar no plano de recuperar o negócio como um todo. Né? E, então, na minha opinião, a recuperação de desastre é um subconjunto da continuidade de negócio. Tá? E dentro de um plano, aí agora vamos falar um pouquinho mais de continuidade de negócio. Dentro de um
de um plano de continuidade de negócio, nós temos alguns outros pontos, itens, ou também planos, né? Que é o plano de contingência, o plano de emergência, onde a gente tem que pensar todas as prevenções, né? Onde todas as prevenções já falharam, então eu tenho que ter esse plano de contingência muito bem estruturado e muito bem pensado, né? Eu tenho um outro plano de administração ou gerenciamento das crises, onde eu tenho algumas funções e responsabilidades com algumas equipes envolvidas, e eu vou acionar essas equipes, uma contingência, antes, durante e após a ocorrência, né? Ou seja, eu vou administrar essa crise. Lembrando que uma crise, depois que ela foi sanada, ainda pode refletir em outras crises, né? O plano de recuperação de desastres, aí sim, né, dentro do plano de continuidade de negócio, onde nós determinamos, planejamos como eu vou controlar, né, a contingência passada essa crise, né? Ou seja, eu tive a crise, então logo na sequência eu tenho uma volta, ou seja, eu recupero o meu negócio pós-desastre. Tá? Mantendo então a organização no nível original da sua operação. E o plano de continuidade operacional, onde o objetivo é restabelecer o funcionamento dos principais ativos, serviços que suportam as operações e o negócio de uma empresa. Tá? E aí, por consequência, tendo uma queda nos impactos provocados por essa parada. Tá, Gustavo? Então, esse é um conceito que a gente realmente tem que pensar. Falar só de recuperação de desastre não é continuar o meu negócio. Sim, e eu lembro também, assim, a questão da continuidade de negócio, especialmente no Brasil, que é um país mais estável, que não sofre de catástrofes naturais e tal, ele sempre teve muito associado com a questão da infraestrutura, né? Poxa, meu servidor não pode parar, eu tenho que pensar no link, né? Sempre teve muito relacionado com isso. E o que eu achei interessante que nesse último momento que a gente está vivendo, né, trouxe a evidência que não é só isso, né, que a continuidade do negócio é muito além do que o sistema está rodando dentro do servidor que ele está, né, o negócio não pode parar, né. E aí, Guedes, eu queria levantar a bola para você aí. Você provavelmente nos últimos meses você deve ter discutido isso, né, com clientes que enfrentaram esse desafio, ou porque não tinha um plano definido, ou porque tinha gap ali que precisava ser resolvido. Quais foram os desafios aí que você conseguiu encontrar no mercado, cara? O primeiro deles, eu acho que o Marco foi muito feliz no comparativo, as empresas passaram a entender que um plano de continuidade de negócio não tem nada a ver com o DR, né? O DR ele está dentro do plano de continuidade de negócio, não vice-versa. Ou seja, o PCN, né, como muita gente chama, ele é como eu continuo executando as minhas atividades de trabalho em diversas situações, né? Porque o meu negócio não pare, ou porque eu não perca a produtividade dos meus colaboradores, né? Então, por que a gente não pensa num PCN, né, para que eu possa potencializar a minha produtividade em diversos cenários, seja eles de contingência emergencial, que é muito comum você ver as empresas. Então, sempre que a gente abordava empresas para falar de plano de contingência, de continuidade de negócio, as empresas sempre, não, eu já tenho um plano, eu tenho DR, eu tenho uma estrutura rodando dentro de um data center X, ou dentro de uma filial minha, como uma contingência, mas grande parte das empresas sempre olharam para o plano de continuidade de negócio como algo emergencial, né? Um banco que de repente o funcionário está impedido de entrar na agência, seja por algum motivo, ele sai daquele escritório e vai para outro. Então, ele sempre trata isso de forma pontual. E a pandemia, ela trouxe uma situação que agora de uma anormalidade, que você não tem previsão, né? Então que é essa situação que a gente está enfrentando hoje. Então, a pandemia, eu acho que ela trouxe essa mudança de paradigma da empresa, que é como eu crio um plano de continuidade de negócio para que, efetivamente, o meu negócio não pare, né? Para que o meu funcionário ele possa trabalhar do escritório, ele possa trabalhar de um outro escritório, por exemplo, tendo o mesmo acesso. Hoje, por exemplo, o funcionário ele tem um notebook, que é um equipamento físico, né, que ele pode carregar para o escritório, ele pode trabalhar em home office, ou seja, ele continua dentro da casa dele
acessando os e-mails, acessando todas as suas aplicações, como se ele estivesse dentro do escritório. Porque através, por exemplo, de uma solução como um VDI, ele acessa tudo que ele teria dentro da máquina dele, ele acessa tanto no escritório quanto no home office. Ele tem, isso está rodando dentro de um data center ou dentro de uma nuvem pública, né, ou vice-versa, contingenciado no outro data center. Ele acessa, por exemplo, o Teams, né, da empresa do nosso colega Bruno, né, que o Teams, por exemplo, está numa cloud pública, onde não sabe onde isso roda, né, em que país roda, em que data center está, mas todo mundo confia, ele funciona, várias empresas fazem reuniões executivas através do Teams, não se preocupam com relação à segurança. Ou seja, você encontra aí um cenário típico de infraestrutura híbrida para atender a um plano de uma anormalidade, como é o caso que é o caso hoje que a gente está vivendo com a pandemia. E o mais importante disso, que eu tenho notado e conversado com as empresas, é que passou a se preocupar menos com algo de contingência e como que eu aumento a produtividade dos meus colaboradores. Então, as empresas já estão se preocupando em cessão de equipamentos, para que ele possa levar para casa, aquele funcionário que não está de saco cheio de trabalhar do escritório, ele quer trabalhar de casa, quer trabalhar de um co-work da vida, então ele tem essa liberdade, ele consegue aumentar a produtividade, ou pelo menos manter a produtividade que ele tinha antes de uma crise como essa. E aí, em cima de tudo isso, né, lógico, você tratou bem essa questão da importância do plano, né, mas o Marco também, na introdução dele, colocou os pontos que são importantes a gente levar em consideração, mas tem alguma outra questão que também é importante a gente pensar na hora que a gente está estruturando isso? Você acha que tem algum ponto ainda que a gente deva prestar atenção? Assim, um plano de continuidade de negócio, ele tem que pensar em algumas frentes. Ele tem que ter um plano de contingência, efetivamente, ele tem que ter um plano de administração de crise, né? Ele tem que ter um plano de continuidade operacional também, ele tem que se preocupar em segurança, ele tem que se preocupar em logística de transporte, porque quando a gente fala de plano de continuidade de negócio, não é só do ponto de vista de tecnologia, né? Muitas vezes você tem um colaborador que ele tem que se transportar para uma outra localidade, se preocupar com a necessidade de bem-estar desses colaboradores. Existem gastos, né, que ele acaba tendo no ponto de vista de emergência, instalações, tecnologias, isso inclui, inclusive, comunicação. Muitos colaboradores hoje, se está trabalhando em home office, não tem uma internet adequada. Então, a Embratel, por exemplo, ela tem soluções, né, que está levando para os clientes de forma completa, uma solução fim a fim. Por exemplo, a gente, até por força de NDA, eu não posso saber qual que é o cliente, mas a gente fez um projeto muito interessante de VDI, né, inclusive com a Microsoft. A gente está falando de contingencializar e de você fazer um plano de continuidade de negócio para 20 mil colaboradores de uma grande empresa nacional. Talvez esse seja o maior case, né, de continuidade de negócio de VDI que a gente tem no país, né? Eu desconheço outro que tem essa volumetria. E essa empresa contratou, por conta da pandemia, né, porque era algo emergencial ali para eles, mas é uma solução que agora não vai se parar, porque entende que é uma solução que vai ajudar a potencializar negócio com o bem-estar do funcionário. Então, hoje, é natural você ver empresas com esse perfil. Você pega, por exemplo, empresas multinacionais que ela vivenciou situações de contingência em diversos países, seja por tudo que você falou no início, né, seja por uma questão meteorológica, seja por uma questão enfim, N situações. No Brasil, a gente está vivendo uma experiência que ninguém esperava, né, mas que eu acho que as empresas já estão melhor preparadas, né? Então, o assunto hoje está mais em potencializar a produtividade dos colaboradores através dessa contingência, através desse plano de continuidade. Né?
Legal. Bruno, você fiz questão de pedir a sua participação aqui justamente para também trazer a visão dos provedores, né? Como você entende que a Microsoft, por exemplo, consegue ajudar as empresas a suportar esses riscos, né? Porque você tem uma série de riscos envolvidos quando se fala de continuidade de negócio. O negócio tem N partes da empresa que não podem parar em momento algum, e como que a Microsoft com a sua própria nuvem aí conseguem suportar nesse sentido? Muita boa pergunta, Gustavo. Eu vou até pegar o gancho aqui do Git, que eu acho que uma forma maior é colocar 20 mil pessoas para trabalhar de casa, né? Mas é muito interessante que quando a gente começa a pensar em continuidade de negócios, primeiras migrações para as nuvens, o cliente ele começa a se preocupar de perder o controle dos seus ambientes. Porque ele, às vezes, alguns clientes, né, eles ainda têm a mentalidade de que quando ele coloca suas migrações e quando ele coloca seus ambientes de TI, que é o core da empresa, dentro de um provedor de nuvem, ele está dando toda a responsabilidade para esse provedor de nuvem, seja Microsoft, seja AWS, seja o que for. Mas, na verdade, quando a gente fala como provedor, a gente está falando que a gente está dividindo as responsabilidades junto com vocês. Tá? Por exemplo, do lado do provedor, do lado da Microsoft, a gente tem a responsabilidade de gerenciar a disponibilidade dos nossos data centers, a sua segurança. A gente já tem quase mais de 50 data centers ao redor do globo e todos têm uma política de segurança muito forte, com uma equipe treinada para suportar qualquer tipo de invasão. Desse lado, a gente começa a tirar essa responsabilidade do gerenciamento do porte físico dos hardwares, da segurança que eles colocam dentro dos seus ambientes, e isso você começa a passar para uma responsabilidade do provedor. Em outro, a gente começa a te dar produtividade, como você bem falou, Gustavo, para os profissionais de TI das empresas a se tornarem mais responsíveis e ágeis quando começa a adquirir novos cenários que não foram previsíveis em alguns planos. Ele começa a pegar o plano de contingência e montar uma arquitetura que seja mais fácil de gerenciar e seja mais fácil de executar. Quando eu falo isso, são todos os provedores de nuvem, em sua grande maioria. Tudo bem? E do lado do gerente de TI da empresa, ele vai conseguir ter uma visibilidade, ter o controle do seu ambiente de TI, o que é o mais importante, direto de um portal web, direto de uma máquina que ele pode estar executando em casa, direto de uma máquina que ele pode estar executando dentro da sua estrutura de serviço, dentro do seu escritório, ou pode até ser dentro do seu celular. Ficou muito mais fácil. Eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente tem esses dois lados, mas no meio a gente tem uma persona, a gente tem uma característica muito importante, que são os parceiros de integração. Nós temos um ecossistema muito rico de parceiros capacitados, como a Embratel, para realizar esse tipo de serviço e te ajudar na adoção de boas práticas de como fazer a primeira migração para o Azure, para as outras nuvens, e como ajudar a construir, né, Git, o plano de contingência híbrida do seu ambiente on-premises e do seu ambiente na nuvem. São muitos pontos benefícios que a nuvem ela oferece para os clientes. Então, eu quis filtrar 3 pontos. Por quê? Porque eu trabalho hoje como estrategista de tecnologia de parceiros. Então, eu vi que muitos nesses cenários da pandemia, a gente encontrou alguns cenários similares que cada cliente sofreu, dores parecidas entre si. Eu quis aqui filtrar porque eu acho que são mais relevantes, dado o nosso tempo de discussão. Senão a gente conseguiria conversar a tarde inteira. De um lado, a gente tem a segurança. Por que a segurança em um ambiente híbrido? Porque muitos clientes eles têm a preocupação de como que eles vão garantir de que seus profissionais que agora estão acessando os dados das empresas, as informações das empresas, estejam seguros agora rodando na máquina pessoal dele. E até outros pontos. Como que os clientes garantiriam que ele teria porte para executar os programas necessários para trabalhar? Interessante, a gente começou a falar do ambiente VDI, essas questões de ter os programas corretos, muitos clientes começaram a ter a preocupação. Microsoft, a gente tem a preocupação de eu levar o desktop para a nuvem, ter um desktop no serviço, mas eu tenho uma aplicação legal que não informações,
E hoje eu não posso migrar, eu não consigo migrar de primeira pandemia para a nuvem. Eu tenho que manter um ambiente híbrido. E junto dos nossos parceiros, a gente conseguiu desenvolver uma arquitetura que trazia gerenciamento, que trazia facilidade para que os dois ambientes conseguiriam se comunicar. E o cliente e as empresas conseguiriam trabalhar de uma maneira muito simplificada do que uma arquitetura muito complexa, com VPN, etc. Tudo bem? Um outro ponto, Gustavo, é o armazenamento e backup de dados. Na nuvem, se tornou muito mais simples você proteger os seus dados e ainda isso acontece de uma maneira muito mais econômica. Por quê? Porque apenas com alguns cliques você consegue configurar que as suas máquinas virtuais do seu ambiente on-premises, rodando no Windows Server, rodando em outros tipos de sistema operacional, consigam se comunicar com a nuvem através da internet e ter um gerenciamento de backup em algum data center, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Isso se tornou de algo muito rápido. O armazenamento dos seus dados internos ou na nuvem se tornaram muito mais simples de acontecerem. E você ainda tinha o gerenciamento de qualquer local do dispositivo. E por último, como bem citado durante o começo da conversa, é a produtividade, que é uma das principais formas que a nuvem traz para os clientes. Primeiro ponto, os data centers locais, eles normalmente exigem uma pilha de equipamentos, implementações, alguns processos que não são simples, para como tratar o hardware, como fazer o gerenciamento dos discos do backup, correção de software e outras tarefas demoradas que o time de TI tinha que suportar, e com a nuvem isso se tornou uma conversa mais maleável. Por quê? Lembra do que eu falei da responsabilidade compartilhada? Então, dentro da nuvem, com esses serviços que te tornam mais produtivos, fica mais fácil você delegar alguma dessas tarefas não tão prazerosas para os serviços da nuvem, do provedor, e você pode focar aquilo que é importante para a sua empresa, aquilo que vai te trazer mais benefícios para o seu business, tudo bem? Então você começa a compartilhar as coisas mais trabalhosas com o provedor de nuvem, enquanto você está focando em inovação e atingimento de metas da sua empresa. É isso, Gustavo, acho que até prolonguei aqui um pouco a conversa, mas pode voltar com você. Não, legal. Bacana, eu acho que esse ponto que você colocou de ter essa responsabilidade compartilhada, né, que nuvem não resolve tudo, é super importante. A questão de ter uma arquitetura bem feita, né, e pensado em como ser resiliente, como fazer essas coisas, sem dúvida, elas fazem toda a diferença. Mas eu queria também aproveitar que o Marco está aqui com a gente agora e pensar um pouco fora da caixa aí. Porque a gente sabe que nem tudo é nuvem, né? Lógico que é o tema que a gente gosta, é o que tem mais de moderno aí com relação a isso, mas a gente, olhando para a realidade das empresas, dificilmente a gente consegue ser disruptivo se a gente não for uma startup, né? Ou seja, eu tenho sistemas legados, eu tenho uma série de coisas que eu preciso continuar mantendo e eles não estão em nuvem, e alguns deles nem vão para a nuvem. E tudo bem, faz parte. Nesses ambientes que são híbridos, Marco, que desafio de construção mesmo desses planos que a gente tem falado, você consegue vislumbrar aí que realmente fala, olha, a gente tem um cenário que é um pouco diferente aí, e a gente tem que se adaptar um pouco do que a gente via antigamente, né? Perfeito, Gustavo. Eu vou pegar aqui alguns pontos que o Bruno e o Guetti comentaram, tá? Que, como nós já estamos dizendo aqui, o híbrido, ele é o hoje, né? A gente vai ter isso e nós vamos ter isso agora e também teremos isso no futuro. Como você bem colocou, algumas aplicações nós sabemos que não podemos levar para a nuvem, por N motivos, né? Então, com isso a gente tem um desafio do quê? De automação, de automatizar. Como é que eu automatizo isso, né? Como é que eu consigo... por exemplo, simplesmente criaram um patch, seja ele de segurança ou de melhoria, e esse ambiente se comunique com a nuvem e também faça essa atualização do outro lado do meu muro, né? Vamos chamar assim. Então, eu entendo que esse é um ponto que a gente tem que olhar, é um desafio, né? A automação dos ambientes, né, on-premise, para com os ambientes que estão fora do meu muro, ou,
nas nuvens, né? A visibilidade, né? Eu tenho que ter a visibilidade de todos os aplicativos, de todos os sistemas, de todos os componentes críticos para o meu negócio, e lembrar que eu tenho, né, obviamente, eu posso ter, uma falha, e aí eu tenho que entender qual que seria a continuidade desse negócio. E aí eu tenho que falar de RPO, RTO, né, aquelas as palavrinhas, né, as contrações que a gente escuta bastante, né, qual que é o tempo de recuperação, qual que é o ponto de recuperação que eu tenho. Então isso é um desafio, sempre a gente olhar e entender qual que é o melhor ponto, tá? Outro ponto que eu visualizo são os testes, porque nada adianta nós termos automação, termos visibilidade e não testarmos toda essa parafernália, vamos dizer assim, né? Todo esse ecossistema que garante a continuidade do meu negócio ou garante o meu negócio, né? Tá muito relacionado, né? Se eu não tenho uma parada, eu tenho que continuar meu negócio de qualquer jeito, né? E como nós também comentamos, a atualização desse negócio, a evolução desse negócio, né? Também nós não podemos esquecer de gestão centralizada, né? Como o Bruno comentou, nós temos sim ferramentas, nós conseguimos proporcionar esse tipo de gestão centralizada para os nossos clientes, né? E quem não gosta, né, de acessar um dashboard e já entender quais ações você consegue fazer com aquele dashboard, independente do local que a sua infraestrutura ou a sua aplicação está, né? Um outro ponto que eu entendo que também é um desafio é controlar a segurança. Porque imagina, agora você está fora do seu muro, você está fora do seu domínio. Então você também tem que controlar a segurança fora do seu cercado, né? Mas também temos os nossos parceiros que possuem esse controle, conseguem dar, adicionar esse controle de segurança para nós, né? E o outro desafio é o tempo, né? É o tempo que tudo isso acontece. Né? Tanto da gestão do meu ambiente que está debaixo da minha asa e também do ambiente que está fora. Então eu tenho que ter agilidade, né? Flexibilidade também. E fechando o ponto, Gustavo, a governança de tudo isso, que é a governança de TI. Né? Eu preciso lembrar que eu tenho que governar tudo isso, né? Através de políticas, de normas, aderindo uma lei, né? Várias que nós temos, né? Então eu tenho que governar tudo isso. Então esses são os pontos que eu entendo que são desafios, né? Que envolvem envolvem esses planos, né? De ambientes híbridos, tá? Não. Tem um ponto que você colocou, Marco, que eu queria até aproveitar para já levantar uma outra questão aqui, que é justamente nesse processo de automação, né? Quer dizer, quando a gente olha para a nuvem, óbvio, tudo é API, a gente consegue automatizar tudo, né? Se tem um serviço que ficou indisponível, eu consigo, por meio de programação, já pedir que levante uma outra máquina imediatamente, e a gente sabe que no mundo tradicional de data center, nem tudo é tão simples de automatizar. É óbvio que a gente consegue automatizar muitas coisas, mas o processo para automatizar isso não é tão simples, né? E um dos pontos aí que eu vejo com relação a isso é justamente o tempo de reação, né, que as empresas acabam tendo. Então, uma coisa é você estar preparado e ter todo um plano fundamentado de como que você vai reagir em caso de desastre, fazer testes, etc. E outra coisa e se eu tenho micro desastres dentro da minha empresa? Nem sempre a gente tem uma grande catástrofe, né? O caso da pandemia é um ponto fora da curva, né? Mas, assim, a gente vê de forma recorrente casos de ransomware, por exemplo, que acaba sequestrando dados de clientes e não é de todo o sistema, é um sistema muito crítico que está dentro daquela parte da operação e que se ele para, de repente, toda uma esteira de produção, ele acaba sendo impactado, né? E aí, na sua visão, né, só para fazer a emenda aí do gancho, na sua visão, o que é o fundamental para a gente conseguir reagir rápido nessa indisponibilidade? Olha, bem observado, Gustavo. Para a gente agir rápido e até de forma preditiva, né? Porque, assim, eu não tenho... Você ser pego de surpresa é complicado você ter uma reação rápida, né? Então, o que você tem que estar atento com tudo,
né? Então, para que isso aconteça, nós precisamos analisar as informações e tentar nos antecipar de algumas ocorrências, né? Então, eu posso citar aqui monitoração. Monitorar sistemas, monitorar infraestrutura, e nós sim temos hoje a capacidade, tranquilamente, com a nossa rede de comunicação, né, como nós em Embratel possuímos isso, né, que a gente consegue sim monitorar infraestrutura, aplicativos nesses ambientes híbridos, né, trazendo esse controle maior para o nosso negócio, né. Então essa monitoração, preferencialmente de forma centralizada, né, porque senão você começa a criar silos e conjuntos apartados, isso não é legal, mas a gente precisa entender que eu preciso monitorar isso de forma centralizada para que eu consiga suportar uma tomada de decisão, né? O objetivo qual que era? Disparar alguma ação. Seja comprar um novo hardware, seja migrar um sistema, porque eu posso monitorar e entender que eu preciso migrar esse sistema, né? Até mesmo acionar o plano de contingência, né? Se eu estou monitorando e vejo que eu vou ter um problema, né, e bem colocado pelo Get anteriormente, nem sempre o plano de contingência é porque queimou meu servidor, ou eu perdi um site. Ele pode ser um plano de contorno para que o meu negócio não fique indisponível até eu resolver aquele incidente que eu estou tendo no momento. Tá? E aí, o que a gente consegue ter? Uma gestão proativa, né, de TI, uma gestão proativa dos meus ambientes híbridos, né, com o objetivo de diminuir a quantidade de incidentes, ou seja, riscos que a organização possa ter. E aí a gente não pode esquecer de citar aqui que se eu consigo prever, que eu estou monitorando, eu consigo prever alguns acontecimentos, eu consigo colocar as minhas equipes, né, da minha organização, para que elas invistam os tempos em atividades estratégicas e táticas, né, suportando a área de negócio. Então, olha que interessante, eu não deixo a minha área de TI só apagando incêndio, como nós falamos, né? Nós trazemos a área de TI para suportar o negócio. E aí, a visão do corpo diretivo de uma empresa começa a entender que TI não é só custo, né? Ela também age para o avanço do meu produto, da minha empresa. Então, isso é extremamente importante a gente lembrar que é possível monitorar e prever acontecimentos. Bruno, vou te jogar um pouquinho na fogueira aqui. Esse ponto que o Marco colocou de monitoração, né, que é importante você ter uma interface única para acompanhar as coisas que estão acontecendo. E eu estou falando contigo, né, que é a Microsoft, e eu queria ouvir de você se a gente consegue, de uma maneira centralizada, ter essas informações, independente se o que está rodando na ponta é Microsoft ou não. Acho que essa é uma grande questão que às vezes fica na cabeça das pessoas e queria trazer para cá para a gente entender um pouco. Se vocês se lidam bem com sistemas open source, por exemplo, se a gente consegue ter essa visão centralizada que o Marco comentou. Claro, o Gustavo, né? Eu achei muito interessante, né, quando o Marco colocou que a gente tem que ver, né, é muito interessante ter essa visão centralizada em um dashboard único. Sempre que fala dashboard, eu lembro de Power BI, eu sou um apaixonado por Power BI, só que é uma dor quando a gente tem um dashboard para cada coisa, ixi, isso daí é um caos. Mas sim, nós temos hoje soluções que nos permitam centralizar esses dados. Vou até dar um exemplo aqui, mas eu entendo que os outros provedores de nuvem também funcionam da mesma forma, é o Azure Monitor. O Azure Monitor, ele é um serviço gerenciado para analisar logs e métricas da minha infraestrutura. Só que essa minha infraestrutura pode estar no Azure, a minha infraestrutura, minhas VMs, podem estar em um outro cloud provider, em um outro provedor de nuvem, ou a minha infraestrutura também pode estar no on-premises. Muito interessante, né, que hoje, muitos clientes hoje já fizeram um grande investimento e utilizam já implementações com SCM, que também é da Microsoft. E é possível realizar uma integração sem muitas dores e sem fazer uma migração explícita junto com o Azure Monitor. Então, o ambiente seu interno que você está gerenciando com SCM, você pode integrar com o Azure Monitor na nuvem
que esse Azure Monitor também está gerenciando suas máquinas na nuvem e suas máquinas em um outro provedor de cloud, e tudo isso você tem uma visualização em cima de um dashboard dentro do Azure. Isso é muito legal, porque o Azure Monitor ele é uma massa. Outro ponto que o Marco bem colocou é predizer, é a gente prever os eventos antes que eles aconteçam, dados os padrões que acontecem. E também existem soluções que, em cima dessa camada de análise e métricas, onde a gente pode configurar eventos para eles funcionarem como gatilhos e eu ter uma automação mais rápida para que o meu administrador de TI fique sabendo quando alguma coisa está errada para eu acionar o meu plano de contingência, a gente também consegue colocar uma camada de inteligência artificial em cima do Azure Monitor. Ou seja, você começa a ter previsões, você começa a reconhecer padrões e você começa a agir mais proativamente antes mesmo que os erros acontecem, Gustavo. Legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final da live, então, Guedes, eu queria levantar a bola para você. O pessoal está aqui acompanhando a gente está debatendo e sempre, toda live é a mesma história. O papo tá bom e o tempo acaba, né? Mas eu queria que você dissesse para o pessoal como que a Embratel consegue ajudar nesse cenário que a gente está discutindo, né, de continuidade de negócio. Legal. Bem, como eu sou um cara que gosta de quebrar protocolo, né? Até recebi uma mensagem de um colega fora da companhia que me perguntou, pô, mas esse case de 20 mil funcionários em VDI é da Claro, né? Que é do grupo. Eu falei, não é esse aqui, não é o case da Claro, é um cliente da nossa base, né? Se somar Claro aí, a gente vai ter um número até, talvez, até maior de colaborador. Mas o que o Bruno falou, cara, é muito legal e até vai pelo contexto que a gente está dizendo aqui, a gente está discutindo na live, do ambiente híbrido, né? Então, quando a gente leva essa solução para o cliente, nesses casos, eu estou discutindo, eu estou levando um ambiente, uma infraestrutura rodando dentro do meu data center, com o apoio da Microsoft, que foi fundamental, né, nessa solução de VDI. Eu faço parte, inclusive, da diretoria comercial de soluções digitais e alianças estratégicas, ou seja, a Embratel, ela atua no projeto, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente entender o que o cliente necessita, dada a nossa expertise, a nossa base de conhecimento, fazer sugestões, porque eu sou o service provider, ou seja, também o cliente espera que eu dê essas sugestões, e nem sempre eu tenho isso tudo dentro de casa, com as soluções em Embratel, né, produtos especificamente em Embratel. Então, eu tenho soluções nossas, que são nossos produtos de prateleira, como eu também trabalho com soluções de parceiros. Vejo que nós fizemos com a Microsoft. Dentro desse case específico, muito parecido também com o Bruno disse, nós temos um painel, um produto nosso, que é o painel multi-cloud, né, que ele vai mais de um painel multi-cloud. Ele é um painel que faz gestão de governança, de operação e gestão financeira, onde o cliente ele enxerga tanto o que está na nuvem, quanto ele tem dentro do ambiente on-premises dele, ou seja, de novo, uma solução híbrida. Eu estou levando um conjunto de soluções que se adapta melhor à necessidade do meu cliente, independente de ser 100% em nuvem pública, de ser num ambiente on-premises, de ser num ambiente híbrido. Então, acho que essa é a mensagem. A Embratel, ela está focando, a gente respira isso todos os dias, né? Principalmente nós da área comercial, que a gente está escutando tudo de várias empresas, né? E eu acho que esse trabalho a 4 e a 6 mãos, né? Porque a gente trabalha com outros parceiros, eu acho que isso é fundamental para a gente estar tendo sucesso com essas novas oportunidades aí. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, como eu disse, né? Eu queria mais uma vez agradecer vocês. Queria pedir só, antes de vocês desconectarem, vai aparecer uma pesquisa no final, na hora que a gente encerrar a live. Vai aparecer um QR Code com um link, provavelmente, para vocês clicarem. E ali vocês conseguem dar feedback para a gente de como foi a live, como foi o conteúdo que a gente trouxe para vocês. Isso ajuda para a gente melhorar para a próxima, tá? Então, por favor, é super importante que vocês respondam ali o que vocês acharam, tá? Queria lembrar também que dia 10, agora do próximo mês, a gente vai ter o nosso próximo encontro e a gente vai falar sobre segredo de uma estratégia de dados bem sucedida em cloud.
Tá? Então, a gente sai um pouco desse mundo que a gente tem discutido muito, que é de SaaS numa ponta, infraestrutura na outra, e a gente começa a tratar a camada do meio aí. Tá? Então, eu queria já convidar vocês de antemão, e queria agradecer vocês, começar por você, Marco, abrir aqui para despedir do pessoal, mas obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez. Bom, Gustavo, eu que agradeço, né, você mais uma vez a oportunidade, né, de participar dessa live aqui, e poder compartilhar o tempo com vocês que estão presentes conosco, e também os meus amigos Bruno e Getty aí sobre essa discussão rica que nós tivemos hoje, e espero ter contribuído bastante aí com vocês. Mais uma vez agradeço. Obrigado também, Getty. Vila, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a participação de todos que estão assistindo a gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gustavo. Eu posso até quebrar o protocolo aqui e falar... Por favor. A casa é sua. Me inspirei no Getty. E caso vocês tenham interesse de conhecer mais como funcionaria, né, umas primeiras adoções de cloud, a Microsoft preparou uma série de documentos baseado na sua experiência com outros clientes, uma experiência interna, né, porque a Microsoft ela foi uma empresa que não nasceu em nuvem, ela foi uma empresa que aprendeu com as suas próprias dores durante esse período de migração. Nós temos o que a gente chama de metodologia de adoção de nuvem, que é o Cloud Adoption Framework. Isso é público, nós capacitamos os nossos parceiros baseado nessas boas práticas e adoções e o compartilhamento de experiências. Só colocar no seu principal buscador de pesquisa, que espero que seja o Bing, que é Microsoft Cloud Adoption Framework. Tudo bem? Lá você vai ter uma série de documentos onde você pode ver e já começar a ter os seus primeiros contatos para preparar seus planos de contingências e entender como funciona esse novo mundo que é a nuvem. Obrigado, Gustavo, pelo espaço. Muito bom, Bruno. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até dia 10. Um abraço.